No vídeo anterior construímos uma base de dados, fizemos uma transformações de variáveis, calculando o chamado logaritmo dos centros de classe e das frequências absolutas. Cada centro de classe corresponde a um valor de volatilidade medido em termos das rendibilidades absolutas nos mercados financeiros. Porquê é que se faz estas transformações? Porque é que se vai aplicar a regressão e qual é o sentido de se aplicar a regressão neste contexto? Ora bem, para respondermos a esta questão, temos de entrar um pouco no seio da teoria da criticalidade auto-organizada e para isso temos de olhar para o histograma. Portanto, neste caso, aquilo que nós estamos a fazer é aplicar uma técnica estatística, que é a regressão linear, a uma ferramenta de análise de dados. O histograma é uma ferramenta de análise de dados e é uma ferramenta estatística que nos permite avaliar as frequências para diferentes classes de valores numa variável quantitativa contínua. Portanto, isso é matéria de introdução à análise de dados, de uma cadeira de introdução à análise de dados. Essa noção de histograma pode ser encontrada lá. A questão que se coloca é que o histograma geralmente é utilizado enquanto ferramenta de análise. E geralmente as ferramentas de análise de dados são aplicadas aos dados. Neste caso, no caso da criticalidade auto-organizada, temos um exemplo muito específico e distinto do habitual de aplicação de técnicas estatísticas. Ou seja, vamos aplicar técnicas estatísticas à análise da própria ferramenta. Neste caso temos o histograma e estamos a aplicar técnicas estatísticas à análise do histograma. Ou seja, são os dados do histograma, é o próprio histograma que está a ser analisado em termos de técnica estatística. Porquê é que é isso? Porquê é que se faz isso? Porque os histogramas de sistemas com criticalidade auto-organizada, de uma vasta gama de sistemas com criticalidade auto-organizada, têm uma propriedade muito específica que tem a ver com o modo com a sua forma. Isso ocorre nos tremores de terra, ocorre, como vamos ver, nas flutuações nos valores absolutos das rendibilidades financeiras, ocorre em uma vasta gama de fenómenos. E a ideia central ocorre, por exemplo, também nas extinções das espécies, pelo menos nos dados que dispomos acerca do número de extinções das espécies também é observado. A ideia central desta forma geral de histograma é que, tal como há uma distribuição normal que tem uma forma muito específica e que ocorrem muitos problemas estatísticos, no contexto da criticalidade auto-organizada temos formas muito específicas e esta forma é muito comum. E qual é a forma deste histograma? É quando nós temos pequenas flutuações com um valor muito elevado de frequência, depois temos flutuações, as flutuações logo a seguir têm um valor mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mas a progressão portanto, de frequência para cada nível de flutuação segue uma progressão não linear. Ou seja, se fosse linear tínhamos uma reta descendente. Neste caso não temos uma reta descendente, temos uma progressão não linear naquilo que são as frequências para cada valor da variável. Neste caso, para cada centro de classe temos uma progressão não linear no histograma. Essa progressão não linear nos sistemas com criticalidade auto-organizada tem uma fórmula matemática muito específica e que é a seguinte. O número de ocorrências de um dado valor, x, da variável, é igual a c, uma constante, vezes x elevado a menos d. O que é menos d? É um expoente fractal. Corresponde, se quiser, a uma dimensão fractal. Esta estrutura não linear é passível de análise em termos de regressão linear a partir de um processo de linearização. Ou seja, temos aqui uma estrutura não linear e podemos transformar esta relação não linear numa relação linear aplicando o logaritmo. Portanto, se calcularmos o logaritmo de n e o logaritmo de x,
no caso dos mercados financeiros era o logaritmo da frequência absoluta e o logaritmo dos centros de classe, e formos a avaliar a relação, obtemos uma relação linear. Isso é um marcador empírico de criticalidade auto-organizada. Portanto, um marcador empírico de criticalidade auto-organizada é sempre que pode ser encontrado na relação entre as frequências, portanto, enquanto noção estatística, frequências absolutas ou mesmo frequências relativas, e os valores de uma variável. Sejam os valores, sejam os centros de classe, aquilo que for. Mas esta relação linear pode ser encontrada nas distribuições estatísticas, nas distribuições de frequências da variável. E tivemos então de calcular o logaritmo de n, portanto o logaritmo do centro de classe e o logaritmo das frequências absolutas, para poder testar se existe esta relação linear. E esse é o primeiro passo. A partir do momento em que testamos se existe ou não esta relação linear, conseguimos saber que existe criticalidade auto-organizada. Esse é um passo. O passo seguinte é estimar o valor desta constante, que é o logaritmo de c, e o valor desta constante, que é a dimensão fractal. E a partir daí temos caracterizado aquilo que é o processo que temos em mãos em termos de criticalidade auto-organizada. Portanto, o primeiro passo é verificar se existe ou não criticalidade auto-organizada, ou seja, se encontramos esta relação linear para os logaritmos. Portanto, já agora, portanto, a questão que queria referir é que, neste caso, esta relação linear e a expressão não linear n de x é igual a c vezes x elevado a menos d corresponde àquilo que se designa por lei de potência. Portanto, a lei de potência expressa em termos lineares, em termos logarítmicos, tem esta fórmula. Portanto, as leis de potência são um marcador central de criticalidade auto-organizada. No próximo vídeo vamos fazer a análise da regressão linear. Vamos primeiro vamos seguir os dois passos. Primeiro, testar se existe criticalidade auto-organizada, passo 1. Passo 2, avaliar se essa criticalidade auto-organizada, quais é que são os valores dos parâmetros, portanto, e a capacidade explicativa do modelo. Portanto, isso é a parte da regressão linear, ao qual passaremos.